E se eu te convidar para entrar comigo dentro de um dos lugares que mais me emocionam no Rio de Janeiro? Hã? Eu fiquei sem voz quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Eu fiquei muito impressionado. Sim. Tem bastante representação aqui da fauna, da caatinga. E, de novo, com esses galhos, com essa cenografia. São 3 prédios restaurados que abrigam o CRAB. Isso aí, vamos conhecer agora o nosso tesouro. Gente, já é recebido pelo velho aqui, de braços abertos, com esse coração, assim. Eu vou te levar onde ninguém te leva. E ele conta a história do Brasil através dessas pessoas que estão contando o dia a dia da realidade deles, né? Então, e olha esse prédio, gente, que espetáculo de espaço. Presta bastante atenção, porque, olha, eu quase chorei nessa exposição. Então é isso que vai acontecer com vocês vão ficar realmente impressionados. Oiê, gente, olha só, prepare-se para se emocionar muito hoje, porque eu tô tendo um prazer enorme de trazer vocês aqui no CRAB, aqui no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e eu vou contar tudo para vocês, um dos lugares que mais me emocionaram, assim, que você, na hora que eu estava falando tanto do CRAB que eu falei, para tudo, vou levar todo mundo comigo lá para conhecer os detalhes do Centro Sebrae de referência do artesanato brasileiro, que são esses prédios aqui. Só que eu não vou sozinho não, quem vai comigo é a Betina. E aí, Betina? Oi, gente! Olha aqui, quando você falou que a gente ia se apaixonar, era verdade, né? É verdade, não tem como vir aqui e não sair apaixonado, querendo voltar e querendo chamar todo mundo para vir. Primeiro que a gente está falando aqui, gente, de prédios históricos do Rio de Janeiro, e são alguns prédios, são 3 prédios históricos juntos que hoje abrigam o CRAB. Eu vou virar a câmera para ficar melhor e vou mostrar para você, peraí. Olha isso, Betina, não tem, né? A gente chega aqui, são 3 prédios juntos, tá vendo? Ó, restaurados e que abrigam o CRAB. Isso é emocionante, né? Exatamente, são 3 prédios, é um conjunto histórico, são 3 prédios tombados pelo IPHAN, INEPAC e IRPH. São as 3 instâncias cuidando aqui, zelando para que a gente tenha essa joia aqui na Praça Tiradentes. E vocês querem entrar comigo, gente? Não, de verdade, vamos entrar lá para a gente conhecer o CRAB, porque a gente vai entender exatamente o que é o apoio que eles têm, que dão, né, em fortalecimento do artesanato brasileiro. Agora, preparem-se para se emocionar, tá? Porque não é brincadeira não é? É muito bom, trabalho aqui todo dia e toda vez que eu entro eu me emociono. E é isso mesmo, olha, nós vamos subir aquelas escadas ali. Entrando aqui no CRAB com vocês, gente, sério, isso daqui é um presente que eu tô trazendo para todo mundo, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, de poder entrar no CRAB, que, olha só, esses prédios restaurados. Explica aqui, enquanto a gente sobe, Betina, o que é exatamente o CRAB? Então, o CRAB, ele nasceu em 2008, um pouquinho antes, quando o Sebrae identificou que, além do projeto de artesanato, o Sebrae precisava de um lugar para realmente trazer o protagonismo do artesanato para o Brasil inteiro. E aí, em 2008, a gente começou a fazer esse projeto, que era aqui na Praça Tiradentes, exatamente para ser no coração do Rio, porque o Rio acaba sendo o coração do Brasil, né? Então, a quantidade de turista que a gente vem recebendo, que a gente recebeu, continua recebendo todos os dias, anos e décadas, a gente trouxe o CRAB para cá exatamente para ser essa vitrine do artesanato brasileiro para o mundo. E aí o CRAB, ele trabalha com várias vertentes, mas aqui, fisicamente, a gente fala do centro turístico, que é onde a gente traz para o visitante essa interação com o artesanato, então principalmente com as exposições e as mostras. E agora eu vou convidar vocês para a gente passear um pouco na exposição Master, que é a nossa exposição atual, Mata Viva. Gente, é muito interessante a gente perceber que existem várias exposições que acontecem aqui, mas vocês estando no Rio sempre procuram saber qual exposição que está à mostra aqui no momento, porque vale muito a pena. Exatamente. Tá? Desde a nossa inauguração, a gente já teve mais de 40 exposições. Então, a gente trabalha com essas exposições e mostras, sempre trazendo a diversidade do artesanato brasileiro.
E aí, depois da pandemia, a gente teve um programa que chama o Programa Ocupações, que é onde a gente chama cada estado para vir e mostrar um pouco do seu artesanato. Mas dessa vez não é só um estado, né? São várias regiões, explica. Exatamente. Então, aqui, na verdade, a gente está na nossa maior exposição, que é uma exposição de longa duração que fica quase um ano. E essa exposição, a Mata Viva, ela é um chamado para a gente conseguir vivenciar o artesanato em seu bioma. Então, a gente, nessas próximas salas, a gente vai ver a peça, o artesão, no seu bioma natural. E aí a gente logo começa com um incêndio, fazendo chamado, que se realmente a gente não cuidar, não prosperar, nada vai adiantar da gente valorizar o artesanato se a gente não tiver a natureza para a gente conseguir continuar explorando essas matérias-primas. Então a gente começa essa exposição com esse alerta, com esse chamado e trazendo também esse pequeno indígena como o futuro que a gente precisa preservar para a gente conseguir continuar mantendo essa ancestralidade e esse futuro ligados, né? É isso aí, gente. Agora eu quero chamar vocês assim para realmente prestar atenção em cada detalhe que eu vou mostrar aqui para vocês, porque é realmente emocionante em cada bioma, né, que eles vão mostrando. Por exemplo, a gente começa com Getúlio. Olha esse corredor de bambu feito com as obras do Getúlio. Eu fiquei muito emocionado quando eu vi isso daqui. Me explica direitinho o que vocês pensaram aqui e começar com ele. Então, o mais bacana dessa exposição é que tudo que vocês veem e ouvem é artesanal. Então, além das peças, esses bambus são bambus cenográficos, as paredes e o piso são pintados à mão. Então, a gente tem uma exposição com mais de 1.600 metros quadrados de cenografia artesanal para além das peças. E aí a gente começa aqui, a gente entra na Mata Atlântica com esse bambuzal do Getúlio para a gente conseguir entrar exatamente nessa imersão dessas criaturas imaginárias que a natureza pode nos trazer e que a criatividade do artesão consegue nos presentear, né? Porque o Getúlio é muito conhecido por suas peças que são completamente recicladas e recicláveis. Ele não produz nada, ele simplesmente junta, a criatividade, a arte dele, ele junta materiais que estavam descartados e perdidos pela sociedade para transformar isso em grandes obras, né? E ele vai criando esses seres imaginários que reciclam a nossa própria mente, inclusive, sobretudo, né? Que é muito legal. Agora... E aí, a partir daqui que a gente começa a adentrar na Mata Atlântica, depois a gente vai viver o Cerrado, a gente tem todos os biomas aqui representados com as suas peças e os artesãos. Ô, gente, agora é o seguinte, olha só, você tá aí agora, senta, presta bastante atenção, porque, olha, eu quase chorei nessa exposição, então é isso que vai acontecer com vocês vão ficar realmente impressionados. Olha com o que a gente vai começar. Qual é esse primeiro bioma que a gente entra aqui? Então, aqui a gente emerge realmente na Mata Atlântica. Olha isso, estamos entrando na Mata Atlântica. Olha o ambiente que eles criaram para representar a Mata Atlântica com todas essas obras de artesanato e o clima de Mata Atlântica, né? Exato. As árvores, tudo. Sensacional. As árvores também são cenográficas, também foram feitas por um grupo de artesãos de escolas de samba do Rio. Então, quando a gente fala que essa exposição é 100% artesanal, a gente realmente quer dizer isso. Então, a gente tem o piso pintado, a gente tem as paredes, que aí você vê que tem as árvores que estão mais para frente, mas tem ali árvorezinhas que estão quase se mimetizando com o fundo, né? Fundo. E aqui eu vou mostrando devagarzinho para vocês os nomes aqui também, tá vendo? Ó, Mestre Guilherme, do Piauí. São 65 artistas no total, 65 artesãos dentro dessa exposição. E o bacana é trazer isso, essas criaturas, que são criaturas regionais, né, as peças, mas os próprios artesãos são da região. Então é isso que a gente quis mostrar, que cada bioma consegue trazer essa riqueza, tanto de criatividade, quanto de expressão, quanto de tudo. É realmente uma riqueza muito grande de sons, de texturas, de cores. Eu fiquei muito apaixonado por essas obras em cerâmica aqui do Mestre Ferreira, que é lá de Pernambuco. Olha a lindeza
dessas obras. Aliás, todas, né? Porque cada uma das obras, elas conversam com a gente, né? A gente começa a entender o local de onde as pessoas vêm, o que será que passa na cabeça de todas as pessoas, né? Exatamente. Os artesãos. Olha isso daqui, por exemplo, do pensam? mestre Jorge Brito. Olha Sim. essas aves, né? São imaginárias aqui também. Olha essa daqui, que linda. Eu passei por aqui também, mas eu faço questão de voltar porque eu quero que vocês admirem devagar aqui cada obra que eu estou mostrando aqui. Antônio Passarinheiro. Olha aqui essa obra, a técnica que usa, né? E isso que eu acho mais legal. E claro, né, eu estou mostrando assim para vocês de uma forma em vídeo, e esse é o primeiro ambiente, você já consegue entender o que vem aí pela frente, então você não sabe o que você vai encontrar até o final, então já vai buscar sua caixinha de lenço, que você vai chorar de bonito que é. Mas assim, venham também no CRAB pessoalmente para ver, porque a emoção, ela realmente toma conta, né? Olha aqui, Antônio Cielo e o Salvinho, que é lá da Ilha do Ferro, olha. E como é que foi juntar toda essa curadoria? Como é que foi feito isso? Então, essa exposição, ela tem 2 curadores, o Jair de Souza e o Jorge Mendes. Uhum. E aí, a partir deles, eles fizeram essa curadoria, esse levantamento. Todas essas peças são peças de colecionadores. Então, eles tiveram que entrar em contato, pedir para cada um deles, fazer todo esse trabalho mais uma vez artesanal, né? Porque é um trabalho realmente muito difícil de entender, de conhecer as obras que fariam sentido estar nessa exposição e pedir e conseguir a autorização para essa exposição. Então é um trabalho muito minucioso, muito essencial. O trabalho do Jorge e do Jair, que são os 2 curadores aqui da exposição. Jorge, inclusive, que eu já mostrei a casa. Exatamente. Aliás, eu prometi para vocês, né? Eu tava lá na casa dele, eu falei, eu vou lá no CRAB mostrar para vocês. A gente está aqui agora no CRAB mostrando para você, porque você tem que fazer parte disso, né? A gente está muito juntos. Qual bioma que a gente entra agora? Então, agora a gente vai entrar no Cerrado. Preparem-se, gente. Olha o céu do Cerrado. Tadadadam. Eu fiquei sem voz quando eu cheguei aqui pela primeira vez. Eu fiquei muito impressionado. Sim, eu sou apaixonadinha também por esse céu. Olha o céu do Cerrado. Essa é uma das salas que eu sempre venho, passo aqui para dar uma respirada, porque é isso, são peças muito bonitas e o céu também muito bonito, que, de novo, pintado à mão por artesãos das escolas de samba aqui do Rio. Então, essa é a sala que me pega um pouco. Não é? E eu acho super legal essa história de serem os artesãos aqui do Rio, afinal de contas nós estamos no Rio, né? Exato. E isso é muito bonito. Agora, esses aqui, eu fiquei completamente apaixonado pelo Lafayette Rocha. É lindíssimo isso, né? Todos eles são, e alguns a gente fica assim mais ainda emocionado. E aí olha o piso, gente, olha só como foram reproduzidos, né? Foi reproduzido bem aqui o bioma do Cerrado, seco, e belíssimo, né? E isso faz a moldura certa para tantas obras que emocionam. Olha isso. Você acha que eu vou passar rápido, né? Mas eu não vou não, pessoal. Eu quero te mostrar muito devagarzinho para que você possa ver e entender como que o artesanato ele é parte da cultura nossa no Brasil, e ele conta a história do Brasil através dessas pessoas que estão contando o dia a dia da realidade deles, né? E o mais interessante é como também o Sebrae mostra para vocês que são artesãos e artesãs que não é só cultura e não é só as tradições, mas o artesanato ele é um negócio, né? Ele é a sua arte sendo reconhecida e valorizada por todos os cantos. Então, por isso que é importante que você entre em contato com o Sebrae para que você possa saber como ele pode te ajudar a fazer o seu negócio, ou seja, a sua arte funcionar. Desde a entrega, pela logística, né, da parte financeira para você constituir o seu negócio, viabilizar. Não é isso mesmo? Perfeito, perfeito. Aqui o CRAB e o Sebrae, a gente tem uma parceria muito bacana, porque a gente entende que para dar o protagonismo para o artesanato, não é só esse protagonismo estético, né? A gente realmente precisa fortalecer como atividade econômica. E aí o CRAB começou essa atuação também como um polo de inteligência.
Então, a gente, a partir do ano passado, a gente começou a executar vários estudos, entender o comportamento do artesão, o comportamento do consumidor do artesanato no Brasil, estudos para entender também como que estão essas questões das empresas, se é MEI, se é microempresa, a informalidade, que é uma questão também muito importante, por que os artesãos ainda são informais, né? Tem várias outras questões, não é longe de ser preguiçoso, mas é porque existem outros benefícios, inclusive, que ao se tornarem MEIs eles perdem. Então, tem toda uma questão setorial e econômica que o CRAB agora começa a olhar também para entender e ajudar nesse momento de políticas públicas. Então, o CRAB e o SEBRAE têm esse olhar muito importante. E a partir do SEBRAE, e aí o SEBRAE de cada estado, de cada região, eles conseguem prestar esse atendimento cada vez mais específico e mais com valor agregado para esse artesão. Desde o artesão que nem sabe que é artesão ainda, até o artesão que já sabe que precisa entender melhor como precificar, porque a gente vê muito artesão também que entende só como arte e aí não consegue precificar porque como negócio, como né? negócio, exatamente. Então o SEBRAE também ajuda sem dúvida nenhuma no entendimento do vertente. negócio, né? Eu escuto muito isso, né? Os artesãos que são muito conhecedores da sua arte, mas eles querem viver da arte. Sim. E aí, para viver da arte, como isso pode funcionar como negócio? É aí que entra o SEBRAE. Agora, gente, escreve aqui pra gente o que você está achando dessa exposição e de conhecer todos esses artesãos que eu estou mostrando devagarzinho aqui para você, para que você possa assistir o vídeo até em velocidade mais lenta, para poder conhecer de fato tantos artistas, né? Agora, o próximo bioma qual que é? Agora a gente vai entrar na Amazônia. Ah, vamos adentrar na Amazônia, suas criaturas e seus animais. E aí o bacana da Amazônia é que realmente a gente consegue ver aqui em todas as salas que a gente não tem uma representação muito óbvia dos animais, né? Por isso que a gente fala que sempre são os animais e as criaturas. E na Amazônia vai ser mais interessante ainda, porque a gente tem um lado só das criaturas místicas da Amazônia. que legal! Olha quem recebe a gente, olha. Já muda completamente, né? A natureza que nos recebe. Olha que lindo! E aí você vê que realmente as árvores são diferentes, o barulho é diferente, né? Porque antes a gente estava no cerrado, que era um platô, né? Agora a gente já entra na Amazônia com todos esses troncos, o tronco da sumaúma, então os troncos mais robustos, vamos dizer assim, que a gente encontra nesse bioma também. E olha a perfeição das obras. E tem alguns aqui que são artistas não identificados, Sim. que são colecionadores que têm nas suas coleções, são amazônicos, mas não tem catalogado, né, o nome correto aqui. Exato. E essas são as figuras místicas? As figuras místicas da Amazônia. Me conta sobre elas. Então, essas são máscaras que os curadores pensaram em colocar aqui exatamente. Elas são, né, do bioma, os artesãos são do bioma, mas eles pensaram em realmente retratar como os folclores, as lendas, todas as histórias que acometem aqui na floresta. Então eles dedicaram esse cantinho aqui para o cantinho místico. Mas são feitos por artesãos de lá? Sim, de lá. São alguns rituais de danças que tem? O que é que dos rituais de quais povos, você sabe? Então, não, na verdade aqui são máscaras, que são máscaras do artesão, aqui no caso do mestre Zimar. Ele que cria. Entendi. Exatamente. Ele só cria, mas não necessariamente são mesmo usadas. São o que vem na mente dele. Exato. Olha de perto, gente, feito aqui com penas, com diversas expressões. Olha que lindo. Tem peruca, tem folha seca, né? Fio seco de milho. Muito bonito, né? E essa cobra gigante de palha, os pássaros voando. Olha só, não tinha como não mostrar para as pessoas, né? Não tem como. Ô, gente, eu pensei foi isso. Eu falei, gente, como que eu vou não mostrar o CRAB para você? Você tem que conhecer, né? E saber que você... Como é que segue o CRAB? Então, o CRAB ele tá no Instagram, no Facebook, como CRAB SEBRAE.
A gente tem um portal que a gente está lançando agora, a gente está reformulando e lançando um portal maravilhoso, que inclusive, quem não puder vir ao Rio para conhecer aqui presencialmente, a gente tem uma visita guiada nessa exposição e a gente tem uma parceria inédita com o Google Arts and Culture, que tem uma visita 3D que pode chegar em cada dessas peças através da plataforma do Google. É uma parceria muito bacana, é a primeira instituição de artesanato que fez essa parceria com o Google, que é uma plataforma de artes que já tem Louvre, já tem vários museus pelo mundo, e a gente conseguiu fazer essa parceria para, mais uma vez, impulsionar esse protagonismo do artesanato. Você vê como é que vocês estão realmente sérios em promover o artesanato brasileiro, né? Muito legal. Sério. E a gente também tem um catálogo dessa exposição, que é um catálogo lindíssimo. Que legal. Que também vai estar no portal do CRAD, que aí vocês conseguem folhear tanto as páginas das salas, mas conhecer um pouco mais de cada artesão. Eu quero. Olha que demais. Agora a gente saindo da Amazônia, a gente entra no Pantanal. Exatamente. A gente pega essa ponte rumo ao Pantanal com suas criaturas. Cuidado, que o jacaré pode morrer. Entendeu? Aqui a gente anda com mais cuidado. Olha o tamanho da cobra. Mas agora... aí a gente já chega aqui com os bancos indígenas também super famosos, que mais uma vez a gente entra nessa questão das criaturas. Então aqui eles representam macacos, tatus, tamanduás, tudo que eles conseguem encontrar na natureza, eles representam como bancos também. Essa é da etnia Merinaco. E a gente, inclusive, e aí é bacana a gente remontar um pouco, trazer um pouco do que a gente já fez aqui. A gente já fez uma exposição só de bancos indígenas. Isso é muito legal. A exposição chamava Sente-se, e era um diálogo dos bancos indígenas com bancos de designers contemporâneos brasileiros. Que demais. Então foi muito bacana dessa exposição acontecer exatamente nesse mesmo espaço. Então é bacana que esse espaço ele se modifica completamente de uma exposição para outra. E essa exposição que eu estou falando também está no portal. A gente também tem visita guiada dela, a gente também tem o catálogo das peças dela. Então, isso que eu acho interessante, que não é só uma questão de acabou, você não tem mais acesso. Você continua vendo, porque o objetivo é esse, continuar divulgando sempre, né? Exatamente, a gente ter essa memória, e é bacana que a gente volta e meia, recebe mensagem no Instagram. Pessoal, eu fui numa exposição aí de bancos, eu fui numa exposição da Dona Isabel, vocês têm mais algum material? E aí a gente manda tudo que a gente tem, então é muito bacana, porque mais uma vez o CRAD ajuda nessa atuação, não só da exposição, mas da exposição, a mostra. Esse centro aqui físico no Rio, ele serve como porta de entrada para esse assunto. Então ele não se basta aqui, ele aqui é o início do encantamento, vamos dizer assim. E que encantamento, né, Lupe? E que encantamento. E agora com essa arara aqui, nós vamos lá para... Caatinga. Vamos para Caatinga, gente. Olha isso. Eu não sei qual que me deixou mais apaixonado. Socorro. A gente é recebido pelo velho aqui, de braços abertos, com esse coração assim, vermelho. Esse coração que isso? Mestre Petrônio. Gente, e o som já muda, e o céu também já é outro, já com outra cara, né, da Caatinga. Olha aqui que a gente tem o Zé Bezerra, vai contando pra gente. Aqui a gente tem Mestre Delícia, aqui a gente tem Zé Bezerra, Velho, Thiago Amorim, a gente tem bastante... Bento de Sumé, olha, são os pássaros que eu tenho na minha casa também, que eu amo, Bento de Sumé, olha que lindo. A gente tem bastante representação aqui da fauna da Caatinga. E, de novo, com esses galhos, com essa cenografia, com esse céu, né, como você mostrou. Olha aqui, gente, Manuel Graciano. Que linda essa peça, né? Então, elas são todas de colecionadores, né? Isso, exatamente. São todas de colecionadores. A gente tem essa indicação também em cada peça, que a gente faz questão de referenciar e agradecer. Porque entender também que é a partir deles e por causa deles que a gente consegue fazer esse tipo de exposição, porque eles também preservam, né? Claro. Inicialmente eles compram, eles entendem a importância, eles preservam essa arte e divulgam e emprestam para a gente divulgar, assim como a gente faz com o nosso acervo. A gente tem um acervo de mais de 1.500 peças, que também fica em diálogo com outros centros culturais, para outras exposições. Então é muito bacana da gente ter sempre esse diálogo
para levar o artesanato para o Brasil e para o mundo. A gente já emprestou peça para o Ministério do Turismo fazer roadshow em Paris. Legal. Então, a gente... Tá vendo que eu sempre falo para vocês que o nosso artesanato já é famoso no mundo e que a gente tem que sempre valorizar porque somos já reconhecidos em tantas partes e a gente precisa sempre olhar com esse carinho para tudo que a gente tem. Só que ela falou uma coisa aqui que deu um pim lá no meu ouvido e eu quero saber se você também pescou isso que ela falou. Ela falou assim, como quem não quer nada, que ela tem um acervo gigante. E a gente vai pedir você para levar a gente nesse acervo. Você leva a gente nesse acervo? A gente pode ir? Vambora. Gente, não é só que eu tô te mostrando uma das exposições mais lindas, uns lugares mais lindos. Eu vou te levar onde ninguém te leva, lá no acervo do CRAB. Vamos lá agora? Por onde a gente sai? Vamos por aqui. Na nossa última sala aqui da exposição, que a gente tem inclusive um mapa bordado que representa o artesanal feito à mão em todo o Brasil. Então esse mapa bordado foi para uma equipe de bordadeiros aqui do Rio de Janeiro também, mas que representa aí todo o Brasil artesanal, toda a fauna, toda a flora. A gente brinca que é o nosso resumo, né? Viva a nossa natureza viva, então a mata viva. Vivíssimo, vamos preservando, é necessário. E o mais interessante nessa sala, que a gente fala que tem apenas 2 peças. A gente tem um mapa que faz todo esse chamado, esse resumo e esse chamado para a natureza. E essa peça que é a peça que a gente fala que é o que tem mais pessoas, porque na exposição inteira, a exposição foi focada na fauna, então nos bichos, nos animais, nas criaturas. Mas aqui a gente fez questão de trazer pessoas, que é por causa dessas pessoas, todos nós, é nosso dever lutar pela preservação da natureza, preservação do saber, preservação do fazer artesanal. É isso aí. E olha que mensagens importantíssimas, né? Não são somente as pessoas, mas aqui vocês estão representando a voz das pessoas. Não, e olha esse prédio, gente, que espetáculo de espaço. Bacana que a gente já vai passando nessa escada e dizer que essa escada também foi restaurada. Com certeza. Quando a gente chegou, quando o CRAB pegou para restaurar, essa escada não existia. A única coisa que existia dessa escada era esse final desse corrimão. E aí, a partir disso... É mesmo? Exatamente, não tinha essa escada. Vocês fizeram de novo a partir de um desenho inicial que estava aqui. Desenho, só tinha esse pedaço. E aí, a partir desse pedaço, foi feita uma pesquisa histórica para entender qual era o tipo, aonde que tinha isso. E aí, a partir disso, você fez toda essa escada. Gente, você vê, né? Que valorização. E aqui também são as estátuas reais que estão no topo do prédio. Se você perceber, no topo do prédio a gente tem 6 estátuas. Essas 2 são 2 estátuas que estavam no topo do prédio, mas elas foram descidas porque elas estavam, quando a gente pegou o prédio para restaurar, elas estavam em situação de perigo, de cair. A gente desceu as estátuas, fez um molde com elas, restaurou, e as estátuas que estão lá em cima são de resina. Então essas são as originais. Legal. E aí no topo do prédio a gente tem as estátuas de resina. Que legal. E aqui, quando a gente segue esse cesto pendurado, a gente chega... Quando a gente segue esses cestos, primeiro a gente descobre que é uma cobra, não é um cesto. É uma cobra! É uma cobra. Ai, que demais. É uma cobra que foi feita para uma exposição que a gente teve aqui também, Gente Peixe, Uhum. que o artesão veio lá de São Gabriel da Cachoeira para montar, que ela é toda modular. Mas depois que a exposição passou, a gente falou, não, a gente tem que colocar ela em algum lugar. Ótimo. E ela veio para nossa loja. Que legal, gente. E aí, claro, né, que a gente vê tanta coisa linda. Tem a loja do CRAB, que daí a gente fica completamente apaixonado, inclusive pelo piso também, né? E pelas obras todas que estão aqui disponíveis. Exato. Pra E aqui gente o bacana é que a gente mistura um pouco da memória dessas exposições que já aconteceram aqui com as peças da loja. Então aqui, por exemplo, a gente tem as peças da Dona Isabel, que foi uma exposição que a gente teve aqui ano passado. Então a gente tem até o folder, né, o folheto da exposição. A gente tem peças da Centro-Sul, que foi outra mostra que teve aqui. Então a gente mistura um pouco dessa memória afetiva e comercial que a gente quer que... Claro, que a gente tem acesso, né? Tem acesso. Uhum. E também as peças que já são de outros artesãos, mas a gente tem também Getúlio. A gente tem o Getúlio que estava lá em cima, a gente tem o Getúlio aqui embaixo. Então a gente sempre traz essa
essa mistura de exposição e comercialização por aqui. E por falar nisso, nesse momento que nós estamos aqui no CRAB, tem aqui também a continuação da lojinha, tá, gente? E a gente tem aqui uma exposição que está acontecendo aqui no CRAB nesse momento que a gente vai levar vocês. Agora, olha o prédio, que lindo, né? Ele, por si só, já é uma grande atração também, principalmente a gente sabendo de todo esse restauro. Agora, olha isso, se eu consigo aguentar. De quem são essas obras aqui? Essa é do Marcelo Batista. Esses pássaros são do Marcelo Batista, que veio aqui também da exposição da Cinto Sul, que foi uma exposição, como eu falei lá no início, né, que a gente teve o programa de ocupações que a gente chamava os estados para vir. A Cinto Sul foi uma exposição que vieram os 3 estados do sul juntos. Por isso que ele chamava Cinto Sul, o bioma da Mata Atlântica, que eram os 3 estados mostrando o seu artesanato. E agora a gente vai entrar na exposição do Mato Grosso do Sul, Curvas Pantaneiras, que é realmente essa exposição, essa mostra que conta um pouco do artesanato sul-mato-grossense. A gente já começa aqui com a faixa pantaneira e um tear completamente diferente do habitual, do tear natural, do tear conhecido, né? Esse é um tear feito para a faixa pantaneira, que essa faixa ela tanto faz adorno da roupa, né? Da indumentária dos vaqueiros, mas também já vira peças dentro de bancos. Os bancos já usam essa textura da faixa pantaneira. Nossa! Aqui agora a gente está entrando no universo do Pantanal sul-mato-grossense. Então a mostra chama Curvas Pantaneiras e aí traz todo o artesanato que é ligado a essa região do Pantanal, do Mato Grosso do Sul. Então aqui são todos artesãos do Mato Grosso do Sul, são todos artesãos estaduais, que aí pega essa ideia que a gente estava falando mais cedo das mostras estaduais que a gente trouxe no pós-pandemia, que a gente sentiu essa necessidade de ter mais diversidade, porque a gente sabe que a Mata Viva, por exemplo, é uma exposição maravilhosa, gigante, mas a gente precisava ter uma rapidez e uma mudança um pouco maior, então essas exposições são menores em espaço e menores em tempo, elas ficam até 3 meses. Entendi. Então é bacana que sempre que você vem no CRAB você tem coisa nova. A maior fica 1 ano, A maior fica de 8 meses a 1 ano. E as aqui menores, no térreo, 3 meses. 3 meses, exatamente. Então, daqui a pouco, Luffy, você vai ter que voltar, porque você vai ter que... Olha aqui, eu acho que ela não entendeu não, gente. Eu acho que ela não entendeu assim, que todas as vezes que a gente vier ao Rio, a gente vai vir aqui, porque vai isso aqui ser virou parada nossa obrigatória. Casa. Aliás, todo mundo que está assistindo a gente aí agora, eu faço questão que vocês vindo ao Rio de Janeiro precisa vir aqui, conhecer essa praça, esses prédios restaurados, essas exposições e principalmente se emocionar com tudo isso que o CRAB faz e traz aqui, né, para a gente, proporciona, né, toda essa pesquisa, esse acervo, essa beleza de tudo isso que vocês fazem, essa riqueza, né, de todo esse material. Eu estou realmente emocionado aqui dentro dessa exposição também, sabia? E o bacana dessas exposições que ficam a curto prazo é que elas têm, além de ter toda essa pegada de exposição, elas estão para venda. Então todas as peças que estão aqui estão para venda. Então, e elas estão cheias de bolinhas vermelhas. Exatamente. Já, tá, gente? Porque as bolinhas vermelhas... Se você chegar perto, você vai perceber que essas bolinhas vermelhas são de reservas, essas peças já estão vendidas, e aí quando acaba a amostra, a gente pega, empacota e envia. Estão vendo, gente? Olha, isso é pra gente ver como é valorizado, porque tá tudo vendido praticamente, ó. Tá vendo? O que mostra que sim, existe as pessoas que quanto antes você vir, melhor ainda, né? Exatamente. Isso é muito legal. E qualquer coisa, vocês podem entrar em contato, pede para alguém vir aqui fazer uma ligação de WhatsApp, alguma coisa, exato. Mostra, não importa onde você estiver, no Brasil e no mundo, porque eu sei que vocês estão me assistindo em outros países, vocês podem ter o artesanato brasileiro na casa de vocês. Agora, ela não me escapa, porque a gente já falou, mas eu quero ir lá pro acervo. Vambora, que eu quero ver esse acervo? Vambora, não tem como fugir. Chegamos aonde ninguém vê o acervo do CRAB. É isso aí, vamos conhecer agora o nosso tesouro. Gente, tcharam. Pode embrulhar que eu vou levar. Que
dera, que isso? É do Expedito Celeiro? É um Expedito Celeiro, é um ensopado Expedito Celeiro. Meu Deus, olha esse. Gente, você não fica aqui, você não senta, fica só namorando tudo que você tá vendo. Aqui Uau. a gente tem algumas joinhas. Então aqui fica o nosso acervo, né? Como eu falei, a gente tem um acervo de mais de 1.500 peças, mas a gente tem peças emprestadas. Então aqui a gente brinca que fica a nossa joinha, o nosso tesouro, e aí você encontra joias como esse sofá do Expedito, ou então como essa baleiona do Marcos de Sertânia, que é o cachorrinho que a gente sempre... Olha o tamanho dessa baleia que Exato, ele fez. a gente conhece ele sempre menorzinho, né? A gente até tem exemplar dele menor, mas a gente foi para uma exposição também que aconteceu aqui, que aí ele fez sob medida essa baleiona que a gente brinca. Aí você já olhou e falou, essa é minha, né? Nossa, mas aí será que um dia vocês vão fazer uma exposição com o acervo? Sim, a gente às vezes faz, a gente periodicamente faz uma exposição que inclusive chama Acervo de Portas Abertas, mas a gente também faz outras exposições com o nosso acervo, principalmente na entre-safra dessas grandes exposições aqui no CRAB. Sim. Então a gente sempre põe ele aqui para fora. Então, que não seja em exposição, mas se você reparar no prédio todo, você olha, você encontra uma peça, você vê um artesanato, sim, seja no térreo, seja aqui perto da administração, nas salas de oficinas. Então, a gente sempre traz esse cuidado de trazer o artesanato realmente como o tesouro e o prato principal aqui desse prédio. Nossa, eu tô... e é separado por região também, é separado por região, Nordeste. Exato. Exatamente, Nossa. A gente toma esse cuidado porque a matéria-prima a gente consegue ver melhor, né? Mas e aí você vê que tem todo um cuidado de acondicionamento da cerâmica, mas a gente também tem essa separação territorial para a gente poder ter essa facilidade de identificação, porque é muito rico. Vou falar para você que é muito rico, eu sou apaixonada nesse acervo. Cada vez que eu entro aqui, eu lembro, eu penso, eu vejo uma peça nova. Então, a gente sabe que isso daqui é muito mais do que um depósito, né? Com certeza. É muito mais do que um depósito. Não, e muitas pessoas que estão vendo agora, né, o que a gente está vendo, estão entendendo justamente a riqueza do nosso país, a diversidade que nós temos e possibilidades de expressão cultural através do artesanato. Olha esse aparador, que lindo que tá. E saber que tudo isso representa muitas histórias sendo contadas, né? Por uma quantidade gigantesca de artesãos. E você que é artesão, que está aí nos assistindo agora, você quer expressar a sua arte, você quer viver da sua arte, é importante demais que você entre em contato com o Sebrae perto de você e a sua comunidade, da onde vocês estão produzindo, para entender como viabilizar isso, ou seja, como fazer a sua arte ser também o seu ofício e o seu negócio, né? Para que ele possa acontecer de verdade, não é isso, Betinha? Com certeza, perfeito. O CRAB e o Sebrae estão de mãos dadas com vocês nessa parceria, porque é isso, a gente entende que para a gente conseguir levar para o mundo, não dá para ser só bonito, ele tem que ser sustentável, e sustentável em todos os níveis, né? Tem que dar para transportar, fazer a logística, a embalagem, né, a forma de viabilizar o preço correto para que você receba o seu valor justo, ou seja, tudo isso é muito importante para que o artesanato chegue em todas as partes do mundo. Exatamente. Né? E que você possa se orgulhar, você, sua comunidade toda que você trabalha, se orgulhar. Então, aqui mais do que beleza, que eu estou mostrando, que nós estamos mostrando para vocês, a gente está mostrando riqueza cultural, mas também possibilidades e oportunidades de negócios, né? Para que vocês possam saber que existe quem está ao seu lado. Você não está sozinha. Não você mesmo. Não está sozinho. Entendeu? Existem muitas pessoas aqui trabalhando para fazer acontecer para você e para sua família, consequentemente. Olha isso, gente. Eu quero pelo menos a metade de tudo que está aqui, gente. Olha isso. Não, e é muito bacana que a gente vê isso. A gente vê não só as peças mais tradicionais de cerâmica, cestaria, mas o CRAB, ele também valoriza, entende como artesanato e vê e tanto valoriza como tem na peça, aqui no acervo. A gente tem os estandartes que são
joias, né? Então a gente tem essas manifestações populares entendidas como artesanato, absorvida como artesanato. A gente passou aqui rapidinho pela nossa parte de indumentária, que aí você vê, a gente tem isso tudo aqui de indumentária, mas ela tá desfalcada por um bom motivo, porque ela tá exposta aqui no CRAB também. Então a gente entende indumentárias de bate-bolas, casumbá, essas manifestações culturais são artesanais, são artesanatos, são arte. A gente não vai terminar esse vídeo sem mostrar. Vamos ter que passar não, lá. Vamos mostrar. Olha só, gente, segura aí que eu quero mostrar para vocês esse pedaço que é lindo, é emocionante, e aí vocês precisam ir lá com a gente, é isso, ponto. Vamos. É isso. Olha aqui por que não dava para mostrar as indumentárias, porque elas estão aqui. Só que eu quero chegar lá perto para a gente mostrar direitinho, uma a uma, para vocês verem. Vamos lá. Gente, o CRAB não para, né? A gente não cansa de ver tantas coisas maravilhosas. Olha o maracatu, a laúça, aqui. Vai me contando. A gente tem laúça, maracatu, bate-bola, casumbá, outras máscaras aqui da Carvalhada. E aqui é bacana que a gente está no nosso espaço de acessibilidade. Né, a gente entende que o artesanato, como a gente vive falando, né, que ele tem que ser protagonista, que ele tem que ser valorizado, e a gente entende que tem que ser valorizado por todos e para todos. Então aqui, além de mais peças, né, as máscaras, as indumentárias do nosso acervo, a gente tem também algumas peças que a gente já conseguiu fazer uma reprodução 3D. Então, tudo que está em branquinho a gente pode tocar, foi feita para ser tocada, principalmente para quem tem problemas de visão ou algum tipo de dificuldade de visão, porque a gente entende que o artesanato ele tem que ser visto e sentido por todos. Sim. Então, aqui a gente tem as peças, o que está em branquinho são representações 3D, impressões 3D, e também temos a legenda em braille, explicando um pouco mais sobre a peça. Olha só, gente, que você vê, né? Como que é muito lindo quando a gente pensa em todo mundo. É emocionante, né? A gente é literalmente para todos, né? E isso que eu acho que faz toda a diferença. Agora vem aqui que eu quero mostrar aqui em cima para vocês, porque aqui também é um espaço de convivência, que as pessoas ficam aqui fazendo uma reunião, estudando alguma coisa. Eu não posso mostrar as pessoas porque elas estão trabalhando e tudo, mas está aqui representando mais um pouco para vocês do artesanato, a praça lá embaixo. Olha esse espaço. É isso. E aqui a gente se mistura também com algumas publicações, as nossas publicações, os catálogos que eu comentei que a gente tem das exposições. A gente tem aqui embaixo alguns exemplares desses catálogos. A gente tem sempre digital, né, para o Brasil inteiro, mas alguns catálogos a gente tem impressos. Então a gente consegue pegar aqui, e folhear esse artesanato. Como, por exemplo, esse aqui, ó, daqui mestre é esse, foi a exposição mais curtinha, porque foi exatamente na época da pandemia. A gente inaugurou ela em janeiro, fechou na pandemia em março. Sim. Mas aqui a gente tem todo esse catálogo. Esse catálogo. Que lindo. Com as peças que estiveram aqui. Sim. Com a floresta feita à mão, com as salas que estiveram aqui. A gente tem uma estante gigante, maravilhosa que a gente fez aqui, que a gente replicou aqui, de fora a fora de uma sala. Essa é a sala do Cerrado. Então a gente consegue ver como é mutável, né, o espaço. E o catálogo dessa agora, que está em exposição? O catálogo dessa está guardadinho, porque está literalmente saindo do forno, está na gráfica. Aí, bati a cabeça aqui. Gente, que legal. Está na gráfica, está saindo do forno. Olha isso, a emoção que a gente vê e a possibilidade de tocar, ler e ainda levar para casa o seu catálogo de tudo que tem aqui. E olha só, ainda tem esse terraço de frente para a Praça Tiradentes. Que delícia também esse lugar. Aliás, aqui é para a gente se sentir em casa mesmo, né? Completamente em casa. Aqui é o momento de você, depois de ter conhecido o CRAB inteiro, tá cansado, senta, respira, olha o céu. Que, aliás, lembra que céu. Que céu, né? Olha isso, gente, cheio de casas antigas, arquitetura antiga aqui do Rio de Janeiro. E é nessa vibe deliciosa que eu vou te agradecer, amiga. Que maravilhoso. Eu fico muito feliz e muito agradecida de você ter podido vir aqui na casa do artesão brasileiro, né? Exato. Muito bom você ter podido apresentar o CRAB aqui para sua audiência. Quero convidar todo mundo que vem aqui,
Praça Tiradentes, centro do Rio. A entrada é gratuita, então é importante saber isso, que vocês podem chegar a qualquer hora, a entrada é super gratuita e vocês estão super convidados. E o CRAB, que é o Centro Sebrae, de referência do artesanato brasileiro. Ele tanto está aqui, mas também está nas mídias, também está no Instagram, também está no portal. Então é para o Brasil e mundo conhecer o CRAB e se apaixonar ainda mais pelo artesanato brasileiro. Tá vendo por que eu tinha que mostrar para vocês, gente? Porque isso faz parte da minha vida, esse lugar agora, né, que eu tava louco para vir, também é a minha primeira vez aqui no CRAB, e eu tô muito dentro de tudo aquilo que a gente fala. A gente entender o artesanato brasileiro como protagonista. Perfeito. O artesão brasileiro como protagonista. E eu tenho muito orgulho de falar para vocês que são artesãos, que são artesãs, que existe sempre o Sebrae te apoiando, então corre lá. Então hoje eu tive muito prazer de mostrar para vocês, deixei aí o @, e vou deixar no descritivo também todas as informações para vocês. Obrigado. Muito bom, obrigada. Oh, que legal. E até a próxima, que seja breve. Que seja sempre. Tchau, tchau, gente. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.